As histórias que fizeram os últimos dias da Opel de Zambuja estão agora em livro. Foram dias quentes de muita agitação, aqueles que se viveram em 2006. Durante esse ano multiplicaram-se lutas sindicais, problemas sociais e intensos braços de ferro entre a administração da GM e a Comissão de Trabalhadores. 10 anos depois do fecho da fábrica, Armando Martins, que era supervisor da secção de pintura, considerou que este era o momento-chave para lançar o livro Conflitos Sociais. O objetivo era lançar o livro logo a seguir, em 2007 ou 2008. Mas apercebi-me nessa altura que ainda havia muita gente sem emprego, ainda existiam muitos problemas, e eu pensei que se lançasse o livro nessa altura ia ferir suscetibilidades, ia criar de facto podia criar alguns problemas a pessoas que queriam era esquecer aquela situação, e acabei por deixar arrastar. Depois podia tê-lo feito 4 ou 5 anos depois, mas as coisas entretanto também não se proporcionaram, e o ano passado lembrei-me, agora no 10º ano vou fazer o lançamento. Pois esta fábrica deixou aqui marcas profundas e histórias tristes aqui no concelho, não é? Sem dúvida, para já há muitos casos de pessoas que eu sei que logo a seguir divorciaram-se, tiveram problemas conjugais, problemas familiares. Houve alguns que até faleceram. Eu não vou dizer que foi por causa do fecho da fábrica, mas houve uma grande influência. Eu estava a falar nesse aspecto, alguns faleceram, eram pessoas relativamente novas? Sim, eu não posso dizer que tenha sido por causa disso. Por causa disso, mas obviamente isso influenciou, digamos. Mas sim, alguns colegas logo após o encerramento faleceram algumas pessoas, 50 anos, 50 e poucos, 40 e picos, mas na casa dos 50 anos. Quantas pessoas, mais ou menos? Assim, logo a seguir, agora tem falecido mais, mas agora claro, não é sim, por isso. sim. Mas na altura, uns 4 ou 5 pessoas que eu tive conhecimento. Não foram casos de suicídio? Não tive. Isso não tive conhecimento, felizmente. Soube de casos de pessoas que passaram a viver muito, muito mal, pessoas que andaram na rua. Falando aqui um bocadinho então do livro, o Armando Martins levanta aqui algumas dúvidas relativamente às razões que levaram ao fecho da fábrica, nomeadamente a produtividade da fábrica e os custos. Sempre questionou desde o início que fossem realmente estas as razões para o fecho da fábrica. Repare, quando diz eu levanto dúvidas, é que a fábrica tenha fechado por causa da produtividade. Não, na minha opinião, não foram os custos, até porque, repare, eu digo isso Sim, no explica livro, isso, não é? É que se a razão fosse os custos de produtividade, seria isso seria esse o fundamento para fechar a fábrica. Não foi esse o fundamento que nós recebemos quando foi o despedimento coletivo. Portanto, eu não acredito que seja, porque, repare... Mas foi sempre essa a razão enfocada, não é? A imprensa, pelas chefias. Não foi as chefias, estamos a falar a nível internacional, porque eu penso que as chefias podem... As chefias internacionais, sim, de alguma forma. Eles não invocaram isso porque eles tinham de arranjar um argumento e uma razão para fechar a fábrica. Agora, é verdade que a logística é mais cara, porque nós tínhamos de encomendar o material todo à Espanha e ao centro da Europa e à Alemanha, e depois grande parte dos carros iam para lá. Mas ninguém acredita que em 1999, quando se investiu na renovação da fábrica, que ela foi totalmente renovada e ficou ao nível das melhores da Europa, com equipamento de vanguarda, portanto foi feito um investimento brutal na fábrica, que nessa altura não se fizessem as contas da logística. Estamos a falar de 5, 6 anos de diferença, não é? Portanto, eu não posso acreditar as razões, e não as vou aqui nomear. Mas na sua opinião, e pelo que ressalta aqui também um pouco do seu sentimento neste livro, é que tudo também se vê um bocadinho às exigências das comissões de trabalhadores, não é? Até que ponto é que uma comissão de trabalhadores pode levar uma organização a mudar tão radicalmente a sua perspectiva de ficar num país? Ora bem, a General Motors estava com um plano de reestruturação há alguns anos, porque tinha uma oferta superior às necessidades do mercado, ou seja, tinha uma capacidade de produção muito superior às necessidades daquilo que o mercado consumia. E, portanto, a General Motors já estava, digamos, a reduzir pessoas, a tentar fechar fábricas, e por isso
a Zambuja foi apanhada nessa reestruturação. Agora, o que eu não acredito é que a Zambuja fechasse em 2006, porque fechar em 2006 foi mais ou menos a meio da produção do modelo. E quem conhece, tal como eu digo, quem conhece, quem sabe o que é transferir um modelo para outra fábrica, os custos que tem, tudo aquilo que está associado, sabe que ninguém fecharia uma fábrica a meio do modelo por essas razões. É por isso que eu me debato. Seria expectável que fechasse quantos anos depois, talvez? 2009, 2010, depois acabou por acabar em 2010 o modelo, aí sim seria provável o encerramento. Em 2006, não, de certeza. Na minha opinião, e teve a ver, já que falou antes, na questão da Comissão de Trabalhadores, eu penso que a Comissão de Trabalhadores na altura não teve o bom senso ou não conseguiu analisar o momento. As coisas estavam, na altura toda a Europa aceitou, estamos a falar em 2005, sim, antes sim, do encerramento. Sim, sim, sim. Toda a Europa aceitou um aumento salarial igual à inflação ou inferior até, e na altura a nossa Comissão de Trabalhadores, delegados sindicais, decidiram não aceitar, queriam um aumento de 150 euros por pessoa, no mínimo. E isso, de alguma forma, não foi aceito pela empresa. Na altura, como tinha saído o nosso antigo diretor-geral, portanto, estava aqui um diretor brasileiro, mas com muito pouca, Paulino Varela, com muito pouca experiência, acabou por entrar nas negociações o Eric Stevens, o americano, que era diretor europeu, e de alguma forma as coisas, ao que sabemos, não correram muito bem. Mas, como disse, há aqui um conjunto de situações que levaram ao encerramento da fábrica. Agora, em 2006, isto quase que Acha que se houvesse algum bom senso a prevalecer por parte de algumas das partes, se podia ter chegado a um entendimento? Naquela altura não. Quando nós soubemos, em 2006, quando ouvimos os primeiros sinais, penso que a decisão já estava tomada. E 2005? Em 2005 não tenho dúvida nenhuma. Se houvesse bom senso, a fábrica teria continuado até 2009, 2010. O bom senso também passaria por uma solução mais equilibrada por parte das comissões de trabalhadores? Era, de alguma forma. Também. Agora, o que eu acho é que estiveram mal tanto a Comissão de Trabalhadores, os sindicatos, como a entidade patronal, porque, ao fim e ao cabo, todos nós fomos vítimas de uma falta de entendimento entre as duas partes. E, de alguma forma, eles não tiveram em conta, na minha opinião, a responsabilidade de mais de 1 milhar de postos de trabalho e de mais de 3 ou 4 milhares de pessoas que viviam, digamos, dependentes daquela fábrica. Isso, para mim, é que acho que é relevante afirmar. Aqui, já mais para o fim do seu livro, o Armando ainda foi dos que conseguiu obter, portanto, mais algumas contrapartidas, enquanto que outros colegas seus também da supervisão não conseguiram. Acham que tiveram essa atenção para consigo? Porquê? Não foi para comigo. Para consigo e para mais algumas pessoas, mas não todas, não é? Na altura o que nós supervisão, tínhamos carro de serviço associado digamos, para além do salário, tínhamos um carro de serviço com combustível e tudo que é inerente. E na altura a administração decidiu que não éramos compensados dessa situação. Teríamos a indemnização normal, como qualquer pessoa, mas nós entendíamos que o facto de termos o nosso salário não era só o salário base, era também as regalias. E, de alguma forma, fizemos chegar esse nosso sentimento à administração, e a administração depois sempre disse que não, mas no último dia acabou por nos compensar. Mas é uma situação que tem a ver com o carro de substituição, penso que foi posta alguma justiça na situação. Ficou satisfeito com aquilo que lhe foi dado? Bastante satisfeito. Eu penso que não há ninguém que não esteja satisfeito, porque a GM não ficou a ver nada a ninguém, antes pelo contrário, pagou em termos o mal foi ter acabado com a fábrica, mas depois nas indemnizações foi bastante generosa. Repare, 2 meses no mínimo por cada ano de trabalho que foram pagos. No caso dos funcionários que ganhavam menos de 1.500 euros, o segundo ano de indemnização, um dos dois, foi
pago nessa base. Pois. O que quer dizer que as pessoas que ganhavam menos de 1.500 euros tiveram uma indemnização superior a 2%. A dada altura também se percebe que o clima lá dentro estava um bocadinho cortar à faca. Tenho aqui o episódio do jogo de futebol ou o episódio da nota depreciativa. Como é que foi também viver aqueles dias? Isso vem no livro, quer dizer, as pessoas... nós tivemos várias fases. Aquilo foi muito tempo, quando nós sabemos que íamos perder o emprego. É difícil, o nosso futuro não sabíamos o que é que íamos ter no futuro, porque tínhamos excelentes condições, trabalhávamos numa das melhores empresas, estávamos todos no mesmo barco. E todos estávamos com receio do que ia acontecer. Depois, a determinada altura, quando percebemos que aquilo já não tinha maneira de continuar, o que todos nós queríamos era negociar e que aquilo acabasse o mais rápido possível. As pessoas também, na linha foi um bocadinho assim, porque primeiro foi aquela fase da dor, quando souberam daquilo, choravam, acabam por estar nervosas e tal. Depois houve uma altura que começou aquela situação da raiva, da revolta, de lhe terem tirado o emprego. Também se passou essa fase. Entretanto, isso foi bem aproveitado na altura pela Comissão de Trabalhadores, no sentido de incentivar. E depois veio a saturação, as greves, aquela situação que já não é agradável para ninguém, já nada havia a fazer, havia que negociar o melhor possível. E foi isso, todas essas fases foram muito dolorosas, porque eu por exemplo, desde março, abril, começamos a saber, embora não oficialmente, digamos, mas quando nós tivemos a informação oficial de que aquilo ia fechar, que não tínhamos hipótese, naquela altura só tínhamos uma coisa a fazer, que seria negociar o melhor possível e vir para casa, mudar a página, arranjar outro emprego, era isso que se esperava. E não, acho que nós sofremos todos muito. Estou a falar de toda a gente aí. Não acho, e continuo a dizer, acho que a própria administração internacional e a própria Comissão de Trabalhadores, qualquer deles acabaram por nos prejudicar, acabaram por nos, durante aquele ano... Acho que a própria Comissão de Trabalhadores também prejudicou tanto alguns trabalhadores como a própria gerência, não é? É assim, a Comissão de Trabalhadores prejudicou os trabalhadores, não digo que fosse de uma forma voluntária. A Comissão de Trabalhadores, para mim, o grande problema, porque o objetivo era negociar o melhor possível. O problema é que estava dependente, depois entraram as políticas sindicais e de alguma forma havia influências terceiras, influências internacionais. Influências partidárias. Forças partidárias que estavam de uma forma oculta a influenciar tudo aquilo e naturalmente que pronto, acabou por ter essa influência. Agora, obviamente que o objetivo deles era querer tudo, mas falavam em situações reais, chegou-se a falar, eu comento isso no livro, em que diziam, ok, agora não nos dão emprego, mas em 2009 o ordenado mínimo na empresa são 1.500 euros. Pronto, como sabe, ainda hoje há muita gente com formação que não consegue ter esse salário, nem próximo, não é? Portanto, ainda estava para vir uma grande crise, não é? Depois de exatamente. Isso. O Armando, também aqui no seu livro, não se coíbe de falar de alguns colegas seus que nem sempre tinham a atitude com mais brilho profissional. Achou também importante falar desses casos? Não, isso não foi por uma questão de estar digamos, a falar de ninguém. Foi para comentar uma fase em que se passou. Quando falamos em brilho profissional, as pessoas, alguns deles estavam também numa fase perdida e acabaram por não entender bem ou não conseguir separar as coisas. Uma coisa é nós estarmos contra uma determinada situação, estarmos aborrecidos. Outra coisa é defender, é sermos profissionais e saber que um carro é algo que alguém vai usar e que tem de estar nas devidas condições e portanto, que não tem culpa nenhuma dos problemas laborais e é isso que é importante separar. Armando, portanto, tendo em conta este clima de tensão e o facto de, a dada altura, as pessoas acusarem essa falta de brilho profissional, chegou a temer que às vezes os carros fossem para o mercado com problemas de segurança? Não. Isso nunca iria acontecer, até porque o filtro era muito rigoroso e assim, tal como eu digo também, felizmente não havia grandes
problemas ao nível da segurança do carro, coisinhas muito pontuais. O que houve, de alguma forma, o que havia de uma forma sistemática, e era uma maneira também de demonstrar o agrado, é que as pessoas provocavam avarias deliberadamente na linha, faziam parar a linha, perderam a disciplina. Fez parte do processo. Já lá vão quase 10 anos que a Opel fechou, mas ainda hoje Armando Martins mantém contacto com antigos colegas através de jantares e da rede social Facebook. No dia do lançamento do livro, espera contar com alguns desses amigos que ficaram para a vida.